LGB sem T. Houve uma racha mundial no movimento trans, movimento LGBT, e com aquela sigla gigantesca depois. Por quê? Porque a galera que é LGB, lésbicas, gays e bi, antigamente é o GLS, gays, lésbicas, simpatizantes, percebeu que o movimento ficou histérico, louco, que não tem nada a ver com o problema deles. Porque a galera LGBT, agora eu vou chamar assim, que estava lutando pela sua sexualidade, pelo reconhecimento, para ser tratado igualmente, para acabar com o preconceito e tal. Beleza. Mas aí colocaram os trans no meio. Beleza, tudo bem. Aí depois colocaram os negros no meio. Eu falei, o que negro tem a ver com sexualidade? Sabe, o cara pode ser negro, ele pode ser o que ele quiser. Agora, o que isso tem a ver com esse movimento? Nada. Sabe, o que eles fizeram? Eles foram pegando todas as bandeiras possíveis e imagináveis e botando dentro do movimento. Porque quanto mais gente de mais minorias tiverem, sabe, para poder se juntar ao movimento, mais forte ele fica. Só que ele perdeu o sentido, ficou histérico e gerou mais problemas do que soluções. Por exemplo, o movimento trans foi amplamente apoiado pelas feministas, mas agora é odiado pelas mulheres em geral, feministas em especial. Por quê? Porque acabou com o esporte feminino no mundo, acabou com a realidade da mulher. Nós temos uma exilada política por causa da pauta trans, que é a menina lá de São Paulo, uma líder feminista, séria, que foi dizer que é triste ver que a política mais votada de São Paulo era um homem. E aí a nossa amada Erika Hilton foi lá e processou, ela ganhou e a menina ficou de pegar 25 anos de cana fechada. Porque na cabeça dessa galera, isso é racismo. E racismo da cadeia. O que isso tem a ver com racismo? Eles conseguiram diminuir as duas pautas, tanto a sexual quanto a do movimento negro. Porque estão nivelando por baixo. E o objetivo é esse, é nivelar por baixo. É histeria. E a galera que é lésbica, gay ou bi percebeu isso, os de bom senso. E eu acho que o gatilho foi a morte de Charlie Kirk. A morte de Charlie Kirk quebrou todos os radicalismos do mundo. Chegou assim, ó, chega. Daqui pra lá não vamos mais, parou. E essa galera que acha que a sua sexualidade não tem nada de ser posta na vitrine, de que isso não é bandeira, isso não é militância, é um problema pessoal de cada um, deu um baixa nessa palhaçada. Então fica do T pra lá com essa palhaçada aí, que nós vamos ficar aqui, nossa sexualidade a gente resolve do jeito que quiser. E eu sou a favor. Eles estão certos. Sexualidade não é bandeira para ninguém. E o movimento trans ficou histérico, especialmente depois que inventaram o lance de criança trans. Criança trans não existe. Isso não existe, nunca existiu. Ah, mas o menino tem um jeitinho e tal, tem um jeitinho, quando ele crescer ele decide. Deixa a criança crescer e decidir. Sabe, a pessoa só pode decidir sobre a própria vida depois de velho. Depois de adulto, se vai ser homem, mulher, tatu canastra, não interessa. Depois de velho. Você não pode casar, criança. Você não pode dirigir, você não pode votar, pode depois de 16, né? Mas beleza. Você não pode fazer uma porrada de coisa. Por que caralho pode decidir a sexualidade? Agora estão tentando fazer lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Que uma criança pode decidir sozinha se ele é homem ou mulher, ir lá no médico e cortar as próprias bolas, arrancar o útero se for a menina ou as mamas. E detalhe, isso não tem volta, nunca mais. É esse tipo de histeria que a galera desse movimento de bom senso que se separou quer evitar. Eles querem evitar que essas crianças sejam expostas a ambientes sexualizados demais. Você não pode pegar uma criança que não tem a sexualidade definida, a criança de 5, 6 anos, e levar para apalpar um homem pelado no museu e achar que isso é normal. Levar numa passeata gay, numa manifestação gay, em que vocês sabem que a putaria rola solta. Isso não tem o menor sentido. Isso rompeu todas as barreiras do bom senso. E por isso houve essa cisão no movimento. E eu apoio. E todo mundo de bom senso apoia. Beleza, vocês querem lutar pelos seus direitos? A luta tem que ser por igualdade, não por mais direitos. Que foi o que aconteceu. Quando os homens trans, mulheres trans começaram a disputar nos esportes femininos, aconteceu o que vocês viram aí. No Vale Tudo, uma trans chamada Fallon Fox rachou a cabeça da competidora. Rachou, ela rachou o crânio de tão forte que ela bateu na mulher. Vocês acham isso normal? Um homem que foi homem a vida inteira, de repente, começa a fazer tratamento hormonal, bota a peruca, vai lutar no Vale Tudo e arrebenta a outra assim? Vocês viram a Iman Khalif, acho que é Iman Khalif na Olimpíada, que ganhou de todas as boxeadoras assim? Vocês acham justo as mulheres conseguirem lutarem milênios para conseguir ter o direito de praticar um esporte e de repente chega uma mulher trans lá e acaba? E quem critica é censurado, é calado, é multado, é perseguido, como vocês estão vendo com a Erika Hilton aí, que processa todo mundo. Você falar a verdade merece castigo. Isso não é absurdo. Isso é surreal. Isso é bom senso. Não existe mais bom senso no mundo. E a galera que é gay ou simpatizante, etc., e que viu que esses extremos já deu, desistiu do movimento.
Vou pegar uma palha curtinha aqui, só para explicar como é que surgiu o movimento trans, que muita gente no Brasil não sabe, aliás, quase ninguém sabe. Surgiu de uma premissa falsa. Esse movimento trans histérico, alienado. Não é uma pessoa trans normal. Existem mulheres trans lindas. Da mesma maneira que existem homens trans que você não distingue de um homem normal. Só que esses são exceção. A regra é as pessoas que param no meio do caminho e são absolutamente infelizes, como homem e como mulher. Por que começou isso? Um médico especializado, um psicólogo, não me lembro agora, especialista em sexologia chamado John Money, no Canadá, pegou um casal de meninos, um par de meninos gêmeos, que o menino teve o pintinho queimado durante a circuncisão e ele praticamente perdeu o pênis. E a família procurou esse especialista em sexualidade e ele disse, não, sexualidade não existe, isso é criado pela sociedade. Vamos retirar tudo e criar ele como menina. Fizeram isso. Criaram um menino como menina. Tentaram ele até queria fazer uma vagina falsa no menino, a família desistiu da ideia, mas ele foi criado como menina. Beleza? Beleza. O que aconteceu? Esse John Money foi aclamado pela comunidade lacradora dos Estados Unidos e do Canadá. E ele escreveu mais de 2.000 livros e artigos sobre o assunto, dizendo que a pesquisa dele foi um sucesso, usando esse caso do menino. O nome do menino acho que era Brian e depois mudou para David. Sabe, alguma coisa assim. Ele dizendo que aquilo foi um sucesso. Ele fez 2.000 artigos, livros, ensaios. Ele ganhou medalha, ele ganhou prêmio, só da comunidade do lacre. Sabe? Dizendo que foi um sucesso absurdo. O que ele não contou para ninguém. O menino continuou a vida inteira agindo como menino. Foi educado como menina e tudo, mas ele continuava agindo como menino. Ele quebrava as bonecas, ele queria brincar de espada, ele queria brincar de carrinho, ele de vestido, ele era um menino. Cortaram o pintinho dele, coitado, mas ele era um menino, ele queria agir como menino e não respeitaram isso. O John Money, a família, a lacradora, não respeitou isso. Criou como se fosse a menina. E ele o tempo todo dizia, eu sou um menino. E ele cresceu absolutamente infeliz com isso. E revoltado, muito revoltado. E o pior de tudo, o cara era um pedófilo safado médico. Quando tinha a consulta dos dois, ele fazia os dois fazerem coisa de menino e menina, de homem e mulher, se vocês me entendem, sabe? Entre si, tirava a roupa, apalpava as genitálias e botava eles para brincar de médico. Vamos dizer assim, se é que vocês me entendem. E esse cara ganhou uma porrada de prêmio. Esse cara é o inventor da teoria trans, que o movimento trans no mundo segue sem saber. O cara era um tarado, era um pedófilo mentiroso. Sabe qual foi o resultado dessa experiência ultra bem sucedida dele? O irmão gêmeo que estava com o pintinho intacto, que não sofreu a transição, se suicidou com overdose de remédio, de medicamento, e o que passou pela cirurgia se matou com um tiro na cabeça quando foi adulto. Depois de adulto, ele decidiu virar homem de vez, sabe? Mesmo não tendo as partes, ele se vestia como homem, arrumou a namorada e tudo, mas ele não resistiu e se matou. O final do cara, das pessoas que serviram de exemplo bem sucedido para a teoria trans de que você não nasce mulher, você se torna mulher, como alguns escreveram por aí, foi uma falha retumbante que terminou em 2 suicídios. E eles levam isso como se fosse sério, como se fosse realidade para todo mundo. Não é. Não é. Existem pessoas, sim, que nasceram com um grupo com sexo errado, eu entendo, eu aceito. A pessoa não se aceita daquele jeito, beleza. Mas isso é a minoria da minoria da minoria. A grande maioria, a gente que está indo na moda, como eu acompanhei pessoalmente o caso de meninas que tentaram se matar por causa disso. E outra coisa que eles escondem, a grande maioria dos infelizes, nesse caso aí, que vão na moda, terminam tentando se matar. Isso a mídia não mostra, como não mostra que o caso original do John Money lá, dos 2 gêmeos, terminou em suicídio. Eles não mostram isso, só mostram os trans felizes. As trans bonitas, as trans bem-sucedidas, que nem a Erika Hilton, sabe? As trans pobres que param no meio do caminho ou que se matam de infelicidade, ninguém mostra. E é por isso que houve essa cisão do movimento LGB sem o T. E parabéns para eles que tiveram a coragem de, no meio dessa insanidade, do lacre absurdo, do cancelamento absurdo, dessa perseguição absurda, tiveram coragem de brigar pelo que é certo. Meus parabéns para você, que continue assim. Que acho que a gente chegou no auge dessa histeria do lacre mundial, sabe? Com a morte do Charlie Kirk. Eles desumanizaram a pessoa para poder matar ela. Daqui para cima, a janela de Overton vai mudar e a gente vai voltar pelo menos a um pinguinho de normalidade do mundo. Se o mundo não acabar antes. Terceira Guerra Mundial está batendo na porta. Eu acho que eu me fiz entender, né? Me estendi um pouco mais do que eu queria, mas expliquei o que eu queria explicar, tá bom? Parabéns à galera LGBT, parabéns para vocês, defendam suas pautas. Vocês têm todo o direito de não serem histéricos, não serem lacradores e não serem militantes. Parabéns para vocês, tá bom? Ademais aí, curte, comenta e republica. Valeu!